Medição de distâncias. Medição de distância desempenha um papel importante em Machine Learning. Algoritmos supervisionados e não supervisionados usam métricas de distância para entender padrões nos dados de entrada, normalmente para medir a similaridade entre os pontos de dados, isto é, as observações. Ela ajuda a melhorar significativamente o desempenho de problemas de classificação, clustering e recuperação de informações. Em particular, muitos aplicativos de aprendizado de máquina para classificar ou reconhecer imagens e para recuperar informações por meio de conteúdo de uma imagem usam métricas de distância. Por exemplo, reconhecimento facial, imagens censuradas online, catálogos de varejo, sistemas de recomendação, etc. A escolha de uma boa métrica de distância torna-se muito importante aqui. Às vezes, as distâncias são representadas pelo símbolo L, chamado de norma de um vetor, que também é representado pela variável entre barras duplas. Por exemplo, a distância euclidiana, a distância de Manhattan e a distância de Chebyshev. São todas métricas de distância que calculam um número com base em 2 pontos de dados. Todas as 3 métricas são úteis, mas diferem em alguns aspectos importantes. A distância euclidiana é a distância mais curta para ir de um ponto a outro. É a mais utilizada em Machine Learning, mas ela não tem um bom desempenho para dados de alta dimensão. Isso ocorre devido a algo que é conhecido como a maldição da dimensionalidade, Curse of Dimensionality. A maldição da dimensionalidade refere-se a vários fenômenos que surgem ao analisar e organizar dados em espaços de alta dimensão, muitas vezes com centenas ou milhares de dimensões, que não ocorrem em ambientes de dimensões menores, como no espaço físico tridimensional da experiência cotidiana. A dispersão dos dados ocorre nas dimensões mais elevadas quando o volume do espaço cresce em proporções muito maiores que os dados e, portanto, tornam-se escassos como uma figura. À medida que o espaço de dados se move de uma dimensão para 2 e depois para 3, os dados preenchem cada vez menos o espaço. A distância de Manhattan. Em dados de alta dimensão, a distância de Manhattan, também conhecida como geometria do táxi, é preferida. Também pode fazer sentido calcular a distância de Manhattan em vez da distância euclidiana para 2 vetores em um espaço de preditores inteiros. A distância de Manhattan é a distância entre 2 pontos medidos ao longo dos eixos em ângulos retos. Distância de Minkowski. A distância de Minkowski calcula a distância entre 2 vetores. É uma generalização das medidas de distância euclidiana e de Manhattan e adiciona um parâmetro denominado ordem, ou P, que permite o cálculo de diferentes medidas de distância. A medida de distância de Minkowski é calculada pela expressão mostrada. Quando P é definido como 1, o cálculo é igual à distância de Manhattan. Quando P é definido como 2, é igual à distância euclidiana. E se P é infinito, a distância é a distância de Chebyshev, que veremos a seguir. Os valores intermediários de P fornecem um equilíbrio controlado entre as 2 medidas. É comum usar a distância de Minkowski ao implementar um algoritmo de Machine Learning que usa medidas de distância, pois nos dá controle sobre o tipo de medida de distância usada para vetores por meio de um hiperparâmetro P que pode ser ajustado. A distância de Chebyshev. Como dissemos, a distância de Chebyshev é usada para medir a máxima distância entre 2 vetores. Por exemplo, A igual a 0,345 e B igual a 763 menos 1, a distância de Chebyshev é dada então pelo vetor D, como mostrado. Similaridade e distância de Jacquard. Na similaridade de Jacquard, em vez de vetores, estaremos usando os conjuntos de dados. É usada para encontrar a semelhança entre 2 conjuntos.
A similaridade de Jacquard é definida como a interseção de conjuntos divididos por sua união, e é dada para os conjuntos A e B, conforme mostrado. Podemos usar a similaridade de Jacquard para descobrir as semelhanças entre dois conjuntos. Por exemplo, a similaridade de Jacquard pode descobrir que os conjuntos A e B mostrados provavelmente tratam do mesmo assunto. Aprendizado de reforço. A distância de Hamming entre duas sequências de mesmo comprimento é o número de posições nas quais elas diferem entre si. Vista de outra forma, ela corresponde ao menor número de substituições necessárias para transformar uma sequência na outra, ou o número de erros que transforma uma na outra. Por exemplo, em strings 10110 e 11010 há dois bits que são diferentes, o segundo e o terceiro bit. Assim, a distância de Hamming é igual a 2. A distância de Hamming entre elabore e melhore é igual a 4. E a distância de Hamming entre esses dois números é igual a 3. A distância de Hamming é usada para variáveis categóricas. Cosseno de similaridade. Algumas tarefas de aprendizado de máquina, como reconhecimento facial ou classificação de textos para chatbots, ou ainda o quão semelhantes são dois documentos, usam a similaridade de cosseno, que é uma das métricas mais comuns para entender o quão semelhantes são dois vetores. Matematicamente, ele mede o cosseno do ângulo entre dois vetores projetados em um espaço multidimensional. A similaridade é vantajosa, porque mesmo que os dois documentos semelhantes estejam distantes pela distância euclidiana, devido ao tamanho do documento, as chances são de que eles ainda possam ser textualmente próximos. Quanto menor o ângulo, maior a similaridade. Na figura, gato é mais próximo, isto é, semelhante a cão, do que a minhoca. Tanto Jacquard quanto similaridade de cosseno são frequentemente usados na mineração de texto. KNN. Um algoritmo de machine learning que usa medidas de distância em seu núcleo é o KNN. K vizinhos mais próximos. No reconhecimento de padrões, o algoritmo KNN é um método usado para classificação e regressão. A entrada consiste nas K observações de treinamento mais próximas, nos espaços dos preditores. No reconhecimento de padrões, o algoritmo KNN é um método usado para classificação e regressão. A entrada consiste nas K observações de treinamento mais próximas no espaço de atributos. Em classificação, a saída é classificada pelos votos atribuídos à classe mais comum entre os K vizinhos mais próximos. Se K igual a 1, o objeto é simplesmente atribuído à classe do único vizinho mais próximo. Fazendo K igual a 4, a classe mais próxima neste conjunto de três classes é a vermelha. Então, a observação X será designada como vermelha. Também existe a possibilidade de que, usando diferentes métricas de distância, podemos obter melhores resultados. Eu enfatizo que escolher métricas corretas para aplicações não é trivial e, por isso, muitas vezes deve ser feito por tentativa e erro. Usando diferentes métricas de distância para a mesma aplicação, pode gerar resultados muito diferentes.